Hello, students, tudo bem? Hoje vamos fazer um apanhado geral do nosso curso, das aulas que nós tivemos até agora, e vamos falar um pouco sobre as atividades, que nós tivemos ao longo dessas 5 aulas presenciais e online, né? A nossa primeira aula presencial foi no dia 4 de novembro, onde a gente apresentou o curso, a gente deu um panorama do curso, explicamos o que é o inglês técnico ou inglês instrumental ou ESP, né? Essa sigla, ESP ou ESP, significa English for Specific Purposes. E eu me apresentei também, eu sou Humberto Baltar, comecei a atuar nessa área do inglês instrumental em 2005, que foi quando a gente teve aí uma procura muito grande pela área de petróleo e gás, né, em função do pré-sal e tudo mais, muitas oportunidades surgiram na área de petróleo. Isso fez com que a procura por esse setor crescesse muito. E pessoas que iam trabalhar em multinacionais precisassem desse vocabulário específico que envolvesse petróleo e gás, mas que não queriam, por exemplo, se tornar fluentes na língua inglesa. Então, a gente fazia aulas e cursos específicos para essa necessidade de atuar nesse mercado. E esse tipo de curso se chama inglês para fins específicos, English for Specific Purposes. Ele fica oposto, né, ao EGP, ou EGP, como a gente fala em inglês, que seria o English for General Purposes, está ali em vermelho, né, explicando. Comentamos também que alguns materiais são bem práticos, por isso a gente teria uma distribuição desses materiais pelo grupo do WhatsApp, então o link está ali, né, is.gd/ESPUERJ, falamos sobre isso no dia 4. E aí, depois dessa definição do que é o inglês instrumental, falamos do que ele olha num texto, né? Quais são os pontos importantes para a gente cobrir no nosso curso, né? Qual seria a ementa dele? E coloquei ali em vermelho também algumas regras importantes, né? Então, a primeira delas é que nós precisamos de 75% de presença para receber o certificado do Pro-Iniciar, né? Desse curso tão importante da UERJ. E eu falei também que esse tipo de preparatório para fins específicos é muito interessante para exames internacionais, que dão aqueles certificados que realmente fazem diferença na carreira de alguém que precisa provar a sua competência na língua inglesa. Então, aqui tem alguns exemplos de exames, é o FCE, o CAE, CPE, TOEFL, PULATS e o IELTS, né? São alguns exemplos. O TKT, ali embaixo, e o CELTA, são exames mais utilizados por professores de línguas, né? Perfeito. E aí, o que é importante, né, nesse inglês instrumental? Prestar atenção no layout do texto, na apresentação do texto, gráficos, páginas, números. Palavras cognatas, né, elas são 70% dos textos em inglês são palavras cognatas, ou palavras parecidas com palavras em língua portuguesa, mas é preciso ter atenção também, porque existem os falsos cognatos. Falamos sobre isso. Outro ponto importante são os plurais, né? E os plurais irregulares. São um tema, assim, que a gente precisa ter atenção, porque eles confundem um pouco na língua inglesa, então a gente vai ter um momento, né, a nossa próxima aula, a gente vai dar uma olhada nos plurais irregulares. Linking words são as conjunções, né, palavras que ligam ideias num texto. Preposições, prepositions, phrasal verbs, né, que é quando você junta um verbo e uma preposição, e tem um significado totalmente diferente. E a gente vai ver também os afixos, né, que são os prefixos mais comuns, os sufixos mais comuns e os radicais da língua inglesa. E aí, olha, onde eu coloquei mock test, o ERJ, UF, o FRJ, Fiocruz, são os simulados que nós vamos fazer de provas de mestrado, de doutorado, para que vocês conheçam esse formato. Vamos dar uma olhada em voz passiva, artigos também, né, os mais comuns, que são o, né, e a, que é o the, a e o an, artigo definido e indefinido. Vamos ver o much e o may, né, que são os intensifiers, né, palavras que usam para intensificar as ideias na língua inglesa. Então, isso foi um panorama geral do curso que nós demos nessa primeira aula presencial, no dia 4, lá na sala 2, no prédio anexo da UERJ, Zona Oeste. Perfeito? Agora, na aula seguinte, né, que foi uma aula online, de 8 de novembro, eu fiz um vídeo no YouTube falando também sobre a estrutura do curso e as regras, né?
Está aqui o link, né? Esse link também está na plataforma, para quem ainda não acompanhou, é só assistir por lá e responder as perguntas, né, sobre nivelamento, para eu ter uma ideia de como vocês estão, né? Para eu saber do perfil da turma. Quem ainda não respondeu, está lá na plataforma também. Nossa segunda aula presencial foi no dia 11 de novembro. Nesse dia, a gente relembrou a aula anterior, em que nós definimos, né, o inglês instrumental. Falamos de novo sobre os exames internacionais, a estrutura do curso e entramos propriamente naquilo que nos importa, né, que são a estrutura do texto como forma de depreender ideias centrais ali, informações que o texto dá, sem que a gente precise entender todas as informações que estão nele, né? E para isso, a gente já começou a trabalhar um textinho bem bacana, né? Um texto sobre billionaires, né? Os bilionários e o quanto, né, de gás carbônico eles emitem. Texto bem interessante. Nessa aula, nós vimos muito a estrutura daquele texto. Então, coloquei ali, ó, no centro do quadro, o que a gente viu sobre o layout, a apresentação de um texto? Então, vimos que dá para depreender a data da publicação, a fonte da matéria, o que a foto diz para a gente, o título, o nome do site de onde a matéria vem, citações, né? Então, prestar atenção se tem aspas no texto, números, né? E tudo que eles podem dar para a gente, né? Números podem dar muitas informações interessantes, como dados, pesquisas, estatísticas, né? Enfim. Então, a gente pensou muito sobre isso e foi muito interessante, porque a aula seguinte, que foi a segunda aula online, no dia 15 de novembro, ela foi uma sequência desse próprio texto, onde eu coloquei perguntas específicas para vocês responderem nesse formulário que está aqui, nesse link, que é um link do Google Forms, né? Também está na plataforma. Não se esqueçam de preencher, porque a plataforma reconhece a presença de vocês pelas atividades que vocês fazem. Perfeito? E aí veio a nossa aula presencial número 3, no dia 18 de novembro, onde nós continuamos falando sobre as habilidades de leitura, que são estudar o layout do texto, procurar palavras-chave, depois escanear o texto, ou seja, fazer uma varredura do texto, o skimming, que é quando você busca ideia geral, e extensive reading, que é a leitura extensa, quando você procura informações detalhadas no texto, né? Então, esse foi um resuminho da aula anterior. E nessa aula, o foco foi cognatos e falsos cognatos. Eu levei uma folha para a gente estudar, uma folha bem interessante que eu já passei no grupo do WhatsApp e na plataforma também. Só vocês irem lá que vão encontrar essa aula. Quem tiver dúvida, é só perguntar no fórum. Tem um espaço lá específico para tirar dúvidas pela plataforma do Pro Iniciar. A nossa aula online número 3 foi no dia 22 de novembro, e nessa aula foi bem bacana também, porque eu pedi, né, que vocês retirassem palavras cognatas de um texto que eu coloquei na plataforma. Quem ainda não fez, o link está aqui no documento e está na plataforma também. Não se esqueçam de que acessando o conteúdo pela plataforma, vocês conseguem ter a presença de vocês, que é registrada pelo sistema. Perfeito? E aí veio a nossa aula presencial número 4, dia 25 de novembro, em que a gente corrigiu os exercícios de falsos cognatos da folha. Botei as respostas aqui. E entramos no assunto seguinte, que foi o assunto pronomes. Nós vimos juntos que tem 5 principais tipos de pronomes, que são os pronomes sujeito, né, os pronomes objeto, os pronomes possessivos, os pronomes possessivos também quando vem no final da frase ou substituindo um nome, e vimos os pronomes reflexivos. E aí botei ainda um modelo de pergunta que aparece muito em questões de mestrado, pós-graduação, sobre pronomes. Então, olha só a pergunta. What does the word they, line 3, refer to? Então, aqui, o pronome, né, a palavra they, né, que é eles ou elas, se refere na linha 3. E aí tem lá as palavras years, anos, university, universidade, UK, Reino Unido, scientists, cientistas, ou sun, o sol, né? E aí falamos sobre a anaphoric reference e cataphoric reference. Anaphoric reference, quando o pronome ele está se referindo a um termo que já apareceu no texto. E cataphoric reference,
quando ele fala de algo que ainda está por vir no texto, né? Que já foi citado antes, em linhas gerais, mas ainda vai aparecer. Então, demos alguns exemplos também de observações aqui no canto do quadro, de gramática. Falamos no modal verbs, né? Os verbos modais e o que eles expressam. Por exemplo, must, que expressa obrigação, o can, possibilidade, e vimos também o should, que indica recomendação em inglês. Outra coisa que nós conversamos é que as palavras em inglês têm uma mobilidade na classe que elas exercem. Por exemplo, a palavra fruit não é um adjetivo, mas quando vem na frente da palavra salad, ela se torna um adjetivo. Por quê? Porque a gente está falando de uma salada de frutas, ou seja, fruta está qualificando a salada da qual eu estou falando, né? E aí, pronome ali possessivo, my love, né? Sempre na frente de um nome, por isso o nome pronome. Outra coisa importante que nós vimos é o mine, né? Que são os pronomes ali da quarta coluna. Normalmente vem no final da frase, porque ele substitui o nome que está sendo citado. Botei um exemplo de pronome reflexivo aqui. I talk to myself, ou seja, eu falo comigo mesmo. É quando você faz a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Os pronomes objetos são quando eles vêm depois de um verbo. Então, a gente tem aqui, I like him. Eu gosto dele, né? E aí, ó, na aula seguinte, que foi a nossa aula online número 4, dia 29 de novembro, eu coloquei perguntas aqui sobre o segundo texto sobre pronomes, né? Tratando desses pronomes também. Então, aqui, ó, estão as perguntas para vocês visualizarem, mas não é para responder por aqui, não, é para responder pelo link que eu subi na plataforma, perfeito? Então, ó, tem essas 5 perguntinhas aqui. A primeira, a que termo se refere o pronome they, na linha 3 do texto? Né? 2, a que termo se refere o pronome it's, na linha 5? A que termo se refere o pronome he, na linha 4 do segundo parágrafo? 4. O pronome it na linha 4 do segundo parágrafo se refere a, e aí, sun, star, earth, professor ou Manchester? E aí, a número 5, a que termo se refere o pronome then, na linha 8 do segundo parágrafo? Eu expliquei também no início, né, que as aulas do curso de inglês instrumental são dadas em língua portuguesa, porque o nosso foco não é desenvolver a fluência nem a conversação, mas é focar na leitura, perfeito? E aqui, a aula, que seria a nossa aula presencial, né, uma aula suspensa em função do Jogo do Brasil, perfeito? Então, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, não funciona a partir de meio-dia, então a gente não tem essa aula presencial, e por isso, né, eu fiz uma revisão, um apanhado geral aqui na nossa aula online, né? Então, serve como revisão essa aula para vocês acessarem, né, para vocês reverem o conteúdo que foi visto, acessarem os materiais que já foram compartilhados no grupo do WhatsApp e na plataforma, e me enviarem as dúvidas ou pelo grupo no WhatsApp, ou pelo e-mail, contato@paispretospresentes.com.br, ou, se preferirem, pelo próprio WhatsApp lá no grupo e também no fórum, lembra? Temos perguntas ali, tem um espaço para você deixar suas dúvidas no fórum do Pro Iniciar, lá no Moodle, perfeito? Então é isso, essa é a nossa revisão geral. Espero que vocês tenham se situado aí com relação ao nosso curso, o que está por vir, o que nós já vimos. Não se esqueçam de anotar todas as dúvidas que surgirem ao longo dos estudos, para a gente poder sanar essas dúvidas juntos nos encontros presenciais nas sextas-feiras, de 1h20 às 3h10, lá na sala 2 do prédio anexo da UERJ, Zona Oeste. Perfeito? Então é isso, eu agradeço a presença, a atenção de todos vocês. Não se esqueçam de acessar os conteúdos pela plataforma para terem as presenças de vocês computadas no sistema. Perfeito? Contem comigo. Um abraço a todos. Ótimo jogo, né? Um ótimo fim de semana. E tamo junto. Quem tiver dúvida, é só me procurar. Um abraço e até a nossa próxima aula na terça-feira, 1h, online, pela plataforma do ProIniciar, acessando o vídeo
do Google Meet, né? Eu vou compartilhar o link pelo grupo e pela plataforma para vocês terem tempo de acessar e acompanharem o vídeo, tá certo? É isso. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e tamo junto, torcendo aí pelo Brasil nessa Copa. Um abraço.